do Empretec. E eu quero dar as boas-vindas para vocês, né? E esse é um programa em parceria com a Muda, né? Primeira vez que o Sebrae faz uma parceria com a Muda, que é um programa profissional empreendedor, que é para estar estimulando o empreendedorismo, melhorando a gestão dos pequenos negócios ligados aí a essa parte de engenharia e agronomia. Eu queria pedir para vocês colocarem, tá, o nome completo aí no chat, e depois eu vou passar uma avaliação também que vai estar valendo como presença. E só para lembrar, pessoal, dos pré-requisitos, né? Esse é uma trilha de capacitação. A gente tem uns cursos online que vocês podem fazer a qualquer momento. E estamos com os webinários aí desde a semana passada. Semana passada tivemos 4 webinários. Essa semana nós vamos ter mais 4. E aí, para participar, para ter, né, ganhar o voucher do Empretec, para concorrer a ganhar o voucher do Empretec, que é o nosso principal seminário de empreendedorismo. Então, assim, não sei se todos conhecem, mas o Empretec é algo transformador mesmo. Ele foi criado pela ONU há mais de 40 anos atrás, ele acontece em vários países, e aqui no Brasil, quem pode realizar o seminário Empretec é apenas o Sebrae. Então, vocês estão com um voucher muito bacana, que a Multa está disponibilizando, só que vocês precisam participar de pelo menos uma capacitação online, um curso online, mandar lá o certificado para a Laura, tá? E participarem de pelo menos 4 webinários. E aí, semana que vem, já é a semana das entrevistas para o Empretec. Empretec, você tem que passar por uma entrevista, que é uma conversa com um consultor, para até você ver se você está no seu melhor momento de participar do Empretec. Porque o Empretec você só faz uma vez, e ele na vida, e depois você não faz mais. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, muito bacana aí, tá? Quero agradecer aí o Marcos, que está aí, Marcos Humberto, com a gente novamente, né, Marcos? Obrigado. Semana passada ele teve um tema aí muito bom, né? Acessar o crédito. Pois é, vamos aí. E para acessar o crédito tem que ter uma gestão financeira organizada, né? Um conversa com o outro, né? Um conversa com o outro. E o Marcos vai estar aqui com a gente, né? Ministrando aí esse webinar, esse tema que é muito importante. E outra coisa, pessoal, essa semana a gente está comemorando no Sebrae a semana do MEI, do microempreendedor individual. Eu sei que alguns aqui são MEIs, mas a maioria não é. Mas se vocês conhecem pessoas, né, que são microempreendedores individuais, eu vou deixar o site do Sebrae aqui no chat, mas é www.vitrine.sebraego.com.br. A gente tem uma programação durante essa semana inteira a nível nacional, com palestras muito boas, cases de sucesso, temas da atualidade e tudo gratuito. Então, vocês divulguem aí para o pessoal que vocês conhecem, que são microempreendedor individual, para eles estarem participando conosco, tá ok? E aí a Laura não vai estar aqui essa semana, né? Normalmente é a Laura que faz a abertura aqui, que acompanha os webinários. Essa semana ela está ausente no período da noite, mas vocês podem continuar mandando o certificado para ela, que ela vai estar lá recebendo e tudo. E precisando, eu estou aqui à disposição também. Vou passar aí para o Marcos Humberto, agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos aproveitar bastante esse conteúdo. Um abraço. Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui, vocês... Só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu só... Aproveitando, pessoal, enquanto o Marcos está mexendo aí, não esqueçam que a gente tem, vocês têm até a quinta-feira, tá? Para mandar o print lá de pelo menos um curso que vocês fizerem aí, os cursos online do Sebrae.
mandar para a Laura, tá? Que até quinta-feira a gente vai estar computando, né? Quinta-feira é nosso último webinar. Então, na sexta-feira, a gente já vai passar uma relação, né, de quem que vai estar aí podendo ter acesso a esse voucher do Empretec. Lembrando que tem que ser associado da mútua, tem que estar adimplente e tem que participar de pelo menos um curso online pelo Sebrae, que é daquela trilha que você escolheu, que está lá no nosso portal, e 4 webinários. Pera aí, pessoal, que eu... Só um minutinho aqui que meu WhatsApp caiu aqui, a apresentação tá nele. Não esqueça de colocar o nome completo aí no chat, pessoal, por favor. Acho que tá faltando algumas pessoas aqui, teve poucos que colocaram ainda. Só confirma para mim aí se o slide tá legal. Agora deu certo. Pessoal, então vamos lá. Boa noite, né? Obrigado aí a presença de todos, né? E aí, semana passada eu tive a oportunidade aí, de repente com alguns de vocês aí, de falar sobre acesso a crédito. E aí, o tema do nosso webinário hoje é gestão financeira. Então, como o Leonardo falou, o programa Profissional Empreendedor, que é uma parceria aí com a Mútua, juntamente com o Sebrae, e eu vou ter o prazer aí de estar aí com vocês nessa programação aí de 2 horas para a gente bater um papo sobre o tema gestão financeira. Tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, eu sou empresário contábil e estou credenciado no Sebrae, pessoal, desde 2010, nas áreas de serviço financeiro e planejamento empresarial. Sou empresário das empresas Controller Consultoria e Contabilidade e Controller Treinamentos. E dentro desse webinário, eu quero estar aí compartilhando ferramentas que a gente utiliza na prática, em consultorias, em atendimento, treinamentos aí pelo Sebrae e outros clientes. Bom, inicialmente a gente sempre faz aí uma reflexão aí, quem que são os participantes, né? Então, olha só, eu quero que você compartilhe aí no chat comigo, tá? Só para a gente entender, para o Leonardo ir acompanhando aí, qual que é o momento de vocês. Então, se você que está nos assistindo aqui, você é um profissional recém-formado, coloca aí o número 1 para a gente entender, tá? Agora, se você já é um profissional que aí já trabalha de maneira autônoma, já tem aí a sua inscrição aí no conselho, já está atuando já há algum tempo, coloca aí para nós dois, para a gente entender aí quem são as pessoas aí nessa sala. E por último, você que é profissional, que é sócio de empresa, que você é empresário, coloca para nós aí no chat o número 3. Aí a gente vai entender aí um pouquinho qual que é o seu perfil para a gente estar conduzindo aí nosso webinário. Bom, para a gente começar a falar sobre gestão financeira. Gestão financeira é um tema, pessoal, que normalmente as pessoas falam assim pra gente: nossa, gestão financeira é muito importante. Mas até falam que ali é o coração da empresa, que não pode faltar, mas acontece algo muito interessante, que é o quê? Às vezes as pessoas deixam a gestão financeira de lado. Entendem que é importante, mas muitas vezes na correria, no tanto de tarefa que nós empresários tem, eu sempre bato nessa tecla. Você empresário, você precisa preocupar só com a gestão financeira? Não. Você precisa pensar de pessoas, você precisa pensar na parte de estratégia, você precisa estar ali pensando nos processos, você precisa estar vendendo, você precisa fazer marketing, enfim. Além de tudo isso, você tem que cuidar da sua gestão financeira. Então, assim, sempre eu falo, é um desafio? É. Então, hoje eu quero detalhar ali com você qual que é o seu objetivo. Então, olha só, se você que está nesse webinário, você não tem nenhum controle, você fala, cara, eu quero implantar do zero, eu quero ter uma rotina financeira, eu não tenho nenhum tipo de controle. Coloca aqui no chat pra gente.
Número um, porque aí a gente vai entender a quantidade de pessoas que está aqui, ó, querendo começar do zero. Mas de repente, nós temos pessoas aqui que já possuem um sistema ou já possuem algumas planilhas, né, e quer melhorar a sua utilização. Então, nós temos esse perfil aqui, tá? Então, se você quer automatizar da planilha para o sistema, nós temos aqui o item 2, automação, que é você pegar o seu controle manual, a sua planilha Excel e dar ali um upgrade para o sistema de informação. Mas agora, se você está ali na planilha, se você tem ali já um sistema, você, às vezes, o que acontece muito, pessoal, nas consultorias, nos treinamentos, nos atendimentos, muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm um sistema de informação, mas que na maioria das vezes, pessoal, emite nota fiscal. Às vezes não utilizam as outras ferramentas. Então, se você é essa pessoa, tem um sistema, quer melhorar a utilização dele, praticamente utiliza o básico, anota aqui para nós aí no chat que você está no grupo 3, que o seu objetivo ali está no número 3. Agora, se você já tem um sistema, se você tem ali algumas ferramentas e quer passar para um próximo nível, quer melhorar ainda mais, quer aprofundar um pouco, coloca aqui para nós o número 4. Então, olha só, é muito importante, antes da gente falar sobre gestão financeira, que você entenda, primeiramente, o seu momento, que eu falei no slide anterior, e principalmente agora. Qual que é o seu objetivo? Número 1, implantar do zero. Número 2, de manual, planilha, você quer jogar, dar um upgrade para um sistema? Ou 3, melhorar a utilização do sistema? Ou 4, passar para um próximo nível? Então é muito importante. Já compartilha aí com a gente pelo chat aí para a gente entender. E aí o Leonardo pode já estar aí acompanhando aí. E vamos interagir, pessoal. É muito importante, assim, só lembrá-los. Eu tenho um conteúdo aqui bem bacana para vocês. Vou falar alguns conceitos, vou falar algumas coisas na prática, mas é muito importante que vai anotando a sua dúvida, vai colocando aí no chat, porque no final, depois de uma hora e pouco, a gente vai abrir aí para tirar as suas dúvidas. E aí vai ser um prazer estar aí olhando aí a sua individualidade aí dentro desse tema, beleza? Então vamos Ô, lá. Marcos, que eu tô mais vendo aqui, a maioria do pessoal é 1 e 3. 1 e 3, show. Isso, meio que na média aí. Bacana, show de bola. Então vamos lá. Valeu aí pela participação de vocês. Tá, quando a gente fala, pessoal, gestão financeira, pessoal, a gente precisa de imaginar um pilar, tá? Então esse pilar, ele é composto por quem? Primeiro, pessoas. Quando a gente fala de gestão financeira, vocês vão entender que a gente precisa de quem? Da pessoa para tocar esse projeto, para cuidar da gestão financeira. Em segundo, para a gente dar uma balanceada aí nesse pilar, a gente precisa de quê? Da ferramenta. Qual que é a ferramenta que nós vamos utilizar? Então, agora nesse webinário, eu vou mostrar para vocês quais ferramentas que você pode utilizar e aí você já pode estar se perguntando, poxa, será qual que é a melhor ferramenta? Pessoal, a melhor ferramenta é aquela que tem sentido para você no momento. Então, se para você, nesse momento, é melhor você utilizar uma planilha, utiliza a planilha, tá? Então, a gente vai detalhar isso aí. E, para finalizar o processo, então, olha só, você precisa pessoa, ferramenta e processo. Aí você consegue ter aí uma tríade, tá? Para você iniciar aí a gestão financeira. E aí, com isso, o que é a gestão financeira? Ela permite você controlar os números da sua empresa. Ela permite que com esses números você pode ali tomar decisões, você pode gerir melhor o seu negócio. Então a gestão financeira, ela é para isso, tá? E para você fazer isso acontecer, o que você precisa? De uma rotina, de uma metodologia. Nós vamos falar o quanto isso é desafiador. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a experiência que eu tenho em consultorias, vou compartilhar como que nós utilizamos aqui nas nossas empresas, para você entender na prática como que isso tem que ser feito. E é um método. Então se você tem ali pessoas, ferramenta e processo, cara, você precisa de ter uma rotina. A gente vai falar muito sobre isso. E por fim, você precisa ter um plano de ação, ou seja,
colocar a coisa para acontecer. Esse é o desafio. Pessoal, todos os dias eu converso com empresários através de consultoria, de atendimento, de treinamento. E sempre eu escuto, não tenho tempo, começo a fazer e paro no meio do caminho. Então, olha só, você precisa ter consistência, tem que fazer realmente acontecer. Pessoal, longe de mim falar para vocês aqui que é simples. Não, não é simples. Vocês vão entender ali todo o mecanismo da gestão financeira, mas a gente precisa querer. Agora, eu posso garantir, você tendo uma gestão financeira, você pode melhorar ali a sua tomada de decisão e gerir melhor o seu negócio, que certamente esse é o nosso objetivo, né? As nossas empresas precisam valer a pena, tá? Bom, para a gente iniciar aqui, quando a gente fala em gestão financeira, pessoal, a gente precisa de lembrar lá do nosso planejamento, tá? E aí a gente começa com o planejamento estratégico. Toda empresa, todo negócio, você que está aqui, você tem um planejamento. Tá, mas você já fez esse planejamento estratégico? Poxa, já estou aí chegando no segundo trimestre e não fiz o meu. Beleza, tópico 1. Cria o seu planejamento estratégico. O que você deseja para esse mês até o final do ano? Porque normalmente, qual que é o melhor momento do planejamento estratégico? A gente pensar nele lá para o mês de outubro e novembro para começar o ano. Aí você faz um desenho de tudo que você quer, faz ali o seu planejamento e coloca. Eu quero ter um crescimento, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero melhorar os meus processos, eu quero contratar mais pessoas. Enfim, eu tenho certeza que de todos os participantes que estão aqui, cada um tem o seu planejamento. Então o primeiro passo é esse. Cara, peraí, o que eu quero para esse ano de 2022? Qual que é o meu planejamento? Então, primeiro, se você já tem, você precisa revisar. Se você não tem, você precisa criar. Marcos, mas eu já... Marcos, Sim? inclusive esse é o tema do nosso webinar de amanhã, hein? Ó, Planejamento estratégico. perfeito. Então, eu já estou dando uma palhinha aqui para vocês, simplesmente da importância dele, e aí amanhã o que vocês vão fazer? Vocês vão mergulhar, porque lógico, planejamento estratégico é um conteúdo bem bacana, bem profundo, que vocês vão entender aí no outro webinar. E o segundo item é o que? Compartilhar esse seu objetivo. Exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento em 30%. Então ele está lá dentro do seu planejamento estratégico. Show! Vamos compartilhar. Mas compartilhar com quem? Compartilhar com o seu sócio, com o seu gerente, com o seu time. Então a gente constrói, pessoal, muita coisa com planejamento estratégico, ouvindo algumas pessoas que estão junto com a gente dentro do nosso projeto, dentro do nosso negócio. Lógico que ali no topo, né, que são vocês, os gestores, os empresários, é vocês que fazem o planejamento estratégico, mas a gente pega as informações do time, do sócio, do gerente, então isso é muito importante. Então, no item 2 aqui, a importância de você compartilhar esse seu objetivo. Beleza, imaginando que o seu objetivo é aumentar o faturamento, qual que é o passo 3? Definir metas. Traçar ali um plano para ver, poxa, o que eu preciso fazer para me chegar nesse objetivo? Então você precisa ali criar metas. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui nesse treinamento, uma ferramenta de plano de ação. Vou mostrar para vocês uma ferramenta de planejamento estratégico em cima da gestão financeira. A gente não vai fugir do nosso tema. Só quero mostrar para vocês as ferramentas para você ter uma boa gestão financeira. Tá. Tópico 3, definir minhas metas, plano de ação. O que eu preciso fazer? Analisar, acompanhar as métricas e ver o resultado. E muitas vezes, no meio desse caminho, pessoal, pode ter algo que esteja dando errado. Pode ser que tenha algo que não saiu conforme você desenhou ali dentro do seu plano de ação. E tá tudo bem, ninguém falou que o caminho vai ser retinho, né? Normalmente, quando a gente tem os nossos objetivos, a gente faz ali, não é tudo só um mar de rosas. Logicamente que vai ter ali os seus contratempos para a coisa acontecer. Mas é importante que vocês checam isso. E por fim, no tópico 5, você valida, você analisa a estratégia.
e verifica para ver se está no caminho correto e dá ali uma continuidade. Então, esse aqui é assim já o estalo, tá? Que eu gostaria de já, dentro do objetivo de vocês, que vocês colocaram, vocês precisam ter isso alinhado dentro do seu planejamento estratégico. E aí, eu quero comentar com vocês de uma ferramenta que é o BSC, o Balance Scorecard. E aí, o Balance Scorecard, ele tem 4 perspectivas. E dentro dessas perspectivas, a gente vai falar sobre o quê? Da perspectiva financeira, que é o nosso tema, gestão financeira. Então, olha só, dentro dessa ferramenta aqui, é uma metodologia que você tem o objetivo, qual a estratégia que você vai utilizar, qual a metodologia, quem vai ser a pessoa, qual a data que você vai iniciar, qual a data que você vai terminar, e aí você consegue alinhar. Olha só, acompanhe aqui dentro do slide. É um dos objetivos que eu coloquei lá, tá? Implantação dos controles financeiros de gestão financeira. Então, olha só, lembra lá dos objetivos? Tá aqui, coloquei ele dentro do meu planejamento estratégico através da minha perspectiva financeira dentro do BSC. Legal, aí vem o motivo. Mas por que eu quero implantar? Para mim, tomar melhores decisões com os números da minha empresa. E aí você coloca aqui, tá, e a estratégia? Aplicar com o responsável financeiro o nosso plano de ação. Qual vai ser o indicador? Relatórios dentro do sistema. Qual que é a meta? Melhorar o nosso resultado financeiro e lucro e faturamento. Então, tá vendo? Tá tudo alinhado com o planejamento estratégico. Quem vai ser as pessoas? Eu, empresário, e a pessoa do meu financeiro. Qual que é a data que eu vou começar? Eu coloquei a data aqui do dia 1º de abril, que vai encerrar em 30/6. Pessoal, olha a importância de você colocar data. Quando você coloca a data, você se compromete. Você fala, poxa, eu preciso fazer isso aqui acontecer. E aí você, juntamente com a pessoa ou as pessoas que abraçaram esse projeto da gestão financeira, através de uma ferramenta dessa, você consegue entender e colocar isso na prática. E depois, nós temos quem? O plano de ação. Pessoal, essa ferramenta aqui é o plano de ação 5W2H. Então, olha só, dentro dessa ferramenta também, eu coloquei aqui, qual que é a ação? Implantação dos controles financeiros dentro do meu sistema X. Legal. Quem vai ser o responsável? Eu e o meu financeiro. Qual a data de início? Qual que é a data do término? Aí, olha só, o plano de ação é onde que você pega aquelas metas e coloca o quê? Os detalhes, que é o quê? As atividades, o que você vai fazer. Então, olha só dentro desse exemplo aqui. Eu coloquei aqui, olha, estruturação do plano de conta financeiro da empresa. Então, olha só, você que está aqui nesse webinário e tem um sistema de informação, o que você tem que fazer? Você tem que estruturar o seu plano de contas. Eu preciso cadastrar todos os meus clientes e fornecedores. Preciso cadastrar todas as minhas contas a pagar e receber. Eu preciso cadastrar todas as contas de movimentação da minha empresa, caixa e bancos. Pessoal, tá tudo aqui detalhado. Quem é o responsável? Aí você determina. Qual que é a data que você inicia e coloca como previsto? E essa planilha aqui tem uma coluna aqui do término real, para você até entender. Por quê? Poxa, eu coloquei o término previsto para 30/6, mas de repente você consegue. E aí eu coloquei aqui o status, que é em execução, não iniciado, que é uma ferramentazinha que a gente tem aí, ok? Então esse aqui é o plano de ação. Qual que é o objetivo? Que você entenda desde a base do que tem que ser feito para você ter uma gestão financeira na sua empresa. E por último, o que a gente precisa? Do processo. A gente precisa do processo, a gente precisa ter ali um fluxograma de todo o desenho que tem que ser feito. Tá? Então isso é muito importante. Aí você pode estar pensando assim, tá, mas um fluxograma, eu preciso fazer esse fluxograma, mas é muito detalhe, isso é só numa consultoria. Não, coloca ali um passo a passo. Exemplo, eu vou ter o controle de caixa da minha empresa. Legal, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiramente
abrir o saldo, ver quanto que tem o saldo. 2, depois eu preciso registrar o que entra e o que sai. 3, eu tenho que fazer a sangria de caixa. Então você vai colocando ali um passo a passo, de uma maneira muito simplificada. Para quê? Porque foi o que eu coloquei anteriormente. É rotina, é metodologia. Você precisa ter um método e fazer. E ter consistência para a coisa acontecer. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, tá? Mas e aí? Eu quero implantar, quero melhorar. O que eu preciso? Né? Quais são os meus primeiros passos? Cara, o primeiro passo está lá dentro daquela tríade nossa lá, daquela pirâmidezinha. É quem? A pessoa responsável. Então, olha só, agora chegou o momento da gente começar a colocar aqui na prática. Espera aí. Dentro lá do meu objetivo, qual que é o meu objetivo? Eu quero implantar do zero, eu quero dar um upgrade para o sistema, eu quero melhorar as ferramentas, eu quero passar para um outro nível. Beleza, mas quem vai ser o responsável? Quem que vai realmente fazer a coisa acontecer? Vai ser eu, o próprio empresário? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí a gente precisa entender qual que é o seu momento. Não, de repente eu sou sócio do comercial e o meu sócio vai cuidar do financeiro. Então você já delega para o seu sócio. Mas muitas vezes você pode estar pensando aí, eu tenho ali uma pessoa da minha equipe, um colaborador, eu vou delegar isso para ele. Show, você pode estar fazendo. Você também pode falar assim, cara, eu não tenho um colaborador, mas de repente eu tenho um familiar, eu tenho uma pessoa que eu posso contratar ela durante um período para ela fazer a parte de controles para mim. Pessoal, isso é possível? É. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, você pode colocar uma pessoa na casa dela, ela conecta ali, home office, online ali, e vocês podem, ela pode estar alimentando. Como que vocês podem fazer isso? Vocês podem criar um grupo de WhatsApp e colocar ali todas as informações financeiras. Tudo que entra, tudo que sai, você coloca nesse plano. E aí, o que essa pessoa vai fazer? De repente, até um familiar. Ele vai fazer o lançamento dentro do seu sistema. Com isso, você está delegando quem vai ser o responsável. E por último, a empresa terceirizada. Então, tem várias empresas aí que terceirizam. Você pode pegar e contratar uma empresa para ela cuidar do seu financeiro, tá? Então, isso aí são as 5 formas de você entender quem que é a pessoa. E aí, eu quero compartilhar com vocês como que eu faço aqui na empresa. Então, olha só, eu tenho o item 3, eu tenho um colaborador que faz os nossos lançamentos dentro do sistema. A minha sócia é a gestora financeira, ela que faz os pagamentos. Então, olha só, pessoal, o meu colaborador, ele não faz pagamento, ele entra com a senha dele lá no banco, cadastra, faz tudo bonitinho, tem acesso a extrato, ele lança lá o contas a pagar, mas ele não paga. Quem que paga? A sócia que cuida da parte financeira. E eu, onde que eu entro nessa? Pessoal, e é uma dica que eu quero dar para vocês. Eu, todo início, no máximo até o dia 10 do mês subsequente, eu analiso os relatórios financeiros da minha empresa. Então, essa é a dica que eu dou para você que está aqui assistindo o webinário, que não é o sócio da gestão financeira. Você precisa sentar juntamente com esse sócio e olhar os números da sua empresa. Pessoal, por favor, não coloca isso na mão do sócio e deixa o negócio acontecer. Não, você precisa acompanhar. Vocês precisam sentar e olhar os números. Não adianta nada você ter ali toda uma gestão financeira e você não analisar os números. Como que eu faço aqui nas nossas empresas? Eu pego o relatório, jogo isso para dentro de uma planilha, aí você pode perguntar, tá, mas você tem um sistema financeiro, você ainda joga em planilha? Sim. Por quê? Porque eu vou comentar aqui com vocês de algumas ferramentas que o meu sistema tem, só que ele não está tão detalhado conforme as minhas planilhas. E aí o que eu faço? Eu pego todas as informações e jogo numa planilha que ela está toda desenhada com as individualidades e as particularidades e principalmente as métricas, pessoal, que eu preciso para mim ver como que está o meu negócio. Então, essa que é a questão. Quando que eu faço isso?
entre o dia 5 ao dia 10. Eu vou lá, o que acontece na prática? O meu colaborador tem que fazer a conciliação de tudo. A gente vai falar sobre isso. Conciliou tudo até o 5º dia útil. Então, 5 de maio, ele já fez toda a conciliação de abril. Beleza, eu pego essas informações de uma maneira muito simples e jogo numa planilha que está bem simplificada, bem objetiva. Eu jogo para lá, analiso os números, chamo a minha sócia e a gente vai discutir sobre o que aconteceu no mês. Peraí, sócia, tá tudo bem? Isso aqui foi legal? Isso aqui está de acordo com o nosso planejamento? Poxa, dentro lá do nosso planejamento estratégico, eu coloquei que esse trimestre tinha que ter um faturamento de tanto. Isso aconteceu, não aconteceu, o porquê. Muitas vezes a gente quer assim, eu quero melhorar o meu lucro. Beleza, você olha lá esse relatório e vocês conversam para ver o que pode ter acontecido. Pode ter dado tudo certo, mas também pode não ter dado o resultado que você imaginou. E aí o que a gente precisa fazer? Conversar, analisar, validar, mudar a estratégia, ver se o que pode ser feito para o quê? Para esse próximo mês, pessoal, a coisa realmente funcionar. Então, esse aqui é muito importante. Então, fica essa dica para você. Beleza, já resolvi aqui. Já tenho a pessoa. E aí, o que eu preciso agora? Da ferramenta. Lembra lá da nossa tríade ali? Ferramenta. E aí, nós temos aqui 4 formas de você fazer. Cara, eu posso fazer isso manual? Eu posso fazer isso dentro de um caderno, de um livro, de uma agenda? Pessoal, pode. Se tiver sentido, se for o seu momento, pode. O importante é fazer. O que não pode não fazer? Eu não tenho tempo de registrar as informações da minha empresa. Só para vocês terem uma noção, hoje pela manhã, em atendimento a uma cliente do Sebrae, ela virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho tempo, eu até anoto as entradas, mas eu não tenho tempo de anotar as saídas. Pessoal, esquece, você precisa da pessoa, da rotina, da ferramenta para começar. Se a gente não anotar tudo que entra, que normalmente todos anotam, agora quando é saída, eu não tenho tempo. Eu anoto hoje, deixo para amanhã. É isso aqui que a gente vai trabalhar aqui dentro desse webinário. É o quê? É a mentalidade, é o comportamento de vocês. Ferramenta, beleza. Eu posso utilizar um livro manual, caixa? Pode. Mas eu posso utilizar a planilha Excel, planilha do Google, é melhor do que o manual. Por quê? Porque a planilha, pessoal, você pode colocar fórmulas, você pode alimentar aqui, automaticamente ela já vai automático. Então, é muito interessante. Tem também vários aplicativos, você baixa ali o aplicativo, os aplicativos já conversam ali, você já cadastra a sua conta, ele baixa ali o seu extrato, você consegue fazer uma conciliação. E por último, o sistema de informação. Aí você pode perguntar, mas qual que é a ferramenta que você utiliza nas suas empresas? Sistema de informação. Pessoal, a gente tem um colaborador e tem um sistema. E aí o que a gente... Sim? Eu achei que estava me interrompendo aqui. Pessoal, a gente tem um colaborador, faz um sistema, só que o que eu faço, pessoal? Eu também utilizo planilha. Então, olha só, a ferramenta que eu utilizo é o sistema. Por quê? Por causa das automações. Só para vocês terem uma noção, quando a gente emite um serviço, uma venda de um serviço ou produto, automaticamente ele gera meu contas a receber. Quando ele paga, automaticamente a gente consegue baixar no caixa ou no banco, que são os controles que a gente vai comentar. Quando eu compro uma mercadoria, automaticamente já baixa no meu estoque, eu já tenho controle de estoque. Então, a importância do sistema de informação é essa. Mas e aí, você pode estar me perguntando, mas... Marcos, só um minutinho. Sim? Tem o Eduardo Paiva, que está com o áudio ligado. Eu não estou conseguindo silenciar ele aqui. Acho que você consegue aí, Marcos. Espera aí. Agora ele silenciou já. Já deu certo. Então, beleza, então. Bom, e aí a gente tem aqui esses 4 itens, tá? E aí você pode estar perguntando assim, cara, qual que é o melhor?
Pessoal, é o seu momento. Se você inicialmente está sem tempo, não, assim, o mais importante é fazer. Então, se você não tem, começa a anotar, começa a fazer em planilha. Se você tem sistema, não queira começar pelo sistema. Porque o sistema, ele depende de fazer cadastro, ele depende de você desenhar um fluxograma. Então, o bicho pega dentro do sistema. Mas é o melhor, eu recomendo. Mas o importante é que você entenda qual ferramenta é melhor. Beleza? E aí, nós temos aqui o processo, tá? Então, muito importante que a gente, depois do que você escolheu o sistema, você precisa ter um processo, uma etapa, um procedimento para você fazer. Aí você está vendo esse fluxograma aqui, você pode estar pensando, nossa, mas isso aqui é muito complexo. Não, você coloca o seu ali, coloca uma etapa muito simples para todos os dias você chegar e fazer aqueles procedimentos. Você ou a pessoa que você determinou ali que vai ser o responsável por esse projeto. E aí a gente chega aqui na nossa pirâmide aqui, né? Na nossa tríade aqui, que é o que? Pessoas, ferramenta e processo. Pessoal, se vocês fizerem essa questão aqui no passo a passo aí dentro da sua empresa, se você pegar o que você está vendo nesse webinário e já ir fazendo, você pode ter certeza que você já inicia nessa semana tendo aí uma gestão financeira na sua empresa. Beleza? Então vamos lá. E aí, antes de eu apresentar para vocês quais são os controles básicos que as empresas de vocês têm que ter, eu gostaria de deixar aqui alguns recadinhos que são importantes. Primeiro, lembra lá atrás do alinhamento do objetivo? Cara, estou aqui reforçando. Alinhamento do objetivo com a equipe, com seu sócio. Vocês precisam conversar do que realmente vocês querem. Lembra lá do BSC, do seu planejamento estratégico? Cara, as pessoas precisam entender qual que é o projeto, o que tem que ser feito. Consequentemente, vai ter que ter o desenho ali das metas. E aí você pode criar um plano de ação, você pode utilizar uma ferramenta como o 5W2H e fazer ali a coisa acontecer. Longe de mim de falar aqui que é simplesinho, que é basiquinho. Não, é possível de fazer. Basta você falar, eu quero. Aí você precisa ter foco no que realmente traz resultado. Muitas vezes na empresa, às vezes a gente fica ali meio que perdido, assim, apagando muito incêndio e acaba que dispersa. Então, tenha foco no que traz resultado. Cara, imagina que você precisa entender. Peraí, a minha empresa está dando lucro? Quanto que a empresa está me pagando? Você tem que ter ali uns questionamentos e ir atrás, tá? E a outra questão de você definir e priorizar um horário. Por que eu coloquei isso aqui que é importante? Porque o recomendado é que você vai cuidar da parte financeira. Pessoal, você precisa de ter um ambiente que seja tranquilo. Muitas vezes eu vou nas empresas, o cara quer fazer a conciliação do banco no meio do pessoal em atendimento. Cara, isso não é possível. Você precisa de um local mais calmo, mais tranquilo para você fazer aquilo ali. E a outra questão, define um horário. De tal horário a tal horário eu vou fazer esses controles financeiros da minha empresa. Por que é bacana você definir? Porque ali você já se compromete. Você vai colocar que aquilo ali cria um hábito, uma rotina. E aí a gente volta lá naquele item de gestão financeira. A gente precisa de ter ali uma metodologia, de criar ali um processo. Aí você vai ver a coisa acontecer. E principalmente o que? Não desistir do que você quer. Ter persistência. O que eu estou cansado de ver dentro das empresas? Começa a fazer. Hoje deixou de anotar, deixa para lá. Pessoal, persistência. Se por um acaso você começou amanhã, fez tudo bonitinho, depois de amanhã já não fez tão legal, no outro dia não desiste não, volta a fazer. Vai chegar um momento que você vai se convencer que isso vai ser importante para você. E na hora que você criar ali um hábito, cara, vai embora. Agora, se você tem um colaborador, simplesmente você precisa cobrar e acompanhar. Pessoal, delegar não é delargar. Você tem que definir ali para o cara fazer e tem que estar acompanhando. Então, toda sexta-feira, e aí? Dá uma olhada no que foi feito.
analisa ali o que está sendo feito. E aí eu coloco aqui que dentro desse caminho você vai ter ali obstáculos e desafios. Cara, é muito fácil de desistir. Por quê? Sinceramente, a gestão financeira, os controles financeiros é muito metódico, é muito ali repetitivo e às vezes isso cansa e tem uma tendência da gente abandonar. Então isso é comum, mas quando você pensa que você vai crescer sustentável, que você vai ter uma gestão, que você vai poder olhar os números e melhorar a sua gestão, aí tem o prêmio. Aí você vai falar assim, cara, é isso que eu quero. E aí você pode ter certeza que quando vier um obstáculo, você pensa no prêmio. Pô, eu preciso ver os números da minha empresa, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Olha lá no seu planejamento estratégico, veja qual que é o seu objetivo. Vai atrás dele. E o antepenúltimo aqui, comemore cada conquista, tá? Então exerça, cara, a gratidão ali. Muitas vezes a gente não comemora por pequenas coisas que a gente faz. Cara, se você marcou ali, não tenho nada, estou implantando do zero. Cara, se você começar amanhã a anotar, se você criar um grupo de WhatsApp, se você começar a anotar na sua agenda, se você criar uma planilha, comemora. Cara, isso é uma conquista. Você saiu ali, cara, da sua zona de conforto. Você saiu da média. Porque, o que é a média? Cara, a média não faz. A média dá desculpa. Você está aqui num horário desse se comprometendo, você quer realmente a diferença. Então, comemora cada conquista. E outra, você precisa ter o quê, cara? Visão de futuro. Aonde que você quer chegar? O que você desenhou lá no seu planejamento estratégico? Cara, visita aquilo lá. Aquilo ali você tem que olhar e falar, cara, é lá que eu quero chegar. Então você tem que ter visão de futuro, você tem que ser um cara que acredita. Cara, você é o capitão do time. Você é o capitão da sua empresa. Se você não acreditar, a equipe não vai acreditar não. Então você tem que ter uma visão de futuro para você arrastar a galera ali junto. E por último, aprendizado contínuo. Tem que capacitar, tem que sempre estar buscando. Mas eu já implantei. Não, você já implantou? Beleza. O que você pode fazer mais? Cara, a gente não para. Eu sou empresário como você, estou dentro dessa oportunidade aqui como o capacitador de vocês, eu estou aqui compartilhando práticas, um conteúdo. Mas, cara, eu sou empresário, eu estudo sempre eu estou estudando. Então, isso aqui, cara, é aprendizado contínuo, não dá para parar. Então, esse é o convite, uma reflexão aí para finalizar com vocês essa parte importante. Agora, a gente vai falar sobre os controles financeiros. Pessoal, olha só, controles financeiros. Pessoal, aqui é a base de cada empresa. Então, aqui eu vou comentar aqui 6 tipos de controle que a sua empresa tem que ter. Então, assim, é o básico. Isso aqui é a base ali que você precisa ter para você ter uma gestão financeira, tá? Então, o primeiro controle é o caixa. Então, o controle de caixa, você controla o quê? Tudo que entra e sai da sua empresa. Então ali você vai registrar as suas receitas, que é o seu faturamento, os seus recebimentos, os seus custos. O que é custo? É tudo que você gasta diretamente para gerar receita. Eu sou o cara engenheiro. Tudo que você gasta diretamente para receita é custo. E as despesas a gente chama aqui de custo fixo. Eu tenho um aluguel, tenho funcionário, tenho energia, tenho um contador, eu tenho internet, tenho lanches, tudo isso a gente considera ali como despesa. E o controle de caixa, você precisa acompanhar os saldos. E aí eu coloquei aqui, se possível, diariamente. Mas por que isso aqui, se possível? Porque, pessoal, dependendo da sua movimentação financeira, às vezes você não precisa necessariamente fazer todos os dias. De repente não entra, você utiliza mais banco do que caixa na sua empresa. Então, praticamente você vai utilizar e aí não necessariamente precisa. Mas o recomendado é que você faça diariamente. E outra questão, pessoal, olha só, um dos grandes problemas que a gente tem dentro das empresas é o quê? As pessoas separar, misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Então, olha só, identifique gastos pessoais. Como que você identifica isso lá dentro do seu controle de caixa? Vamos colocar aqui na prática. Imagina hoje, nessa data de hoje, dia 16 de maio, você teve um gasto
de R$ 100 de algo para você. Você foi lá, pegou R$ 100 da sua empresa e comprou algo para sua pessoa física. Como que você vai identificar? Você vai colocar lá, retirada, sócio, prolabore, antecipação de lucro e o seu nome. E registra lá na saída. Simples assim. Se você identificar, você vai saber depois quanto que essa empresa está te pagando. E outra, na hora que você for olhar os números da sua empresa, você está separando o que é da pessoa jurídica. Cara, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Então, despesa, o que é correto? Você pegar a nota fiscal, os recibos, com o CNPJ da sua empresa. E o que for da pessoa física, você ter ali a identificação. Aí você controla o seu caixa. Então, primeiro controle de caixa. Aí você pode estar pensando assim, cara, mas isso é muito simples. Sim, é um controle simples, mas eu falo para vocês, várias empresas que a gente visita, várias empresas que vêm fazer curso com a gente aqui, não tem esse controle. Então, já coloca aí no chat, cara, eu controlo. Cara, eu não estou controlando o meu controle de caixa. Esse é o primeiro, tá? Segundo, você que tem conta bancária, tá? Então, a conta bancária, muitas vezes você pode ter até mais de uma. E ali você vai registrar tudo que entra, tudo que sai, custos e despesas, só que de onde? Do seu banco ou dos bancos. Aí vem essa danadinha aqui da conciliação bancária. A conciliação bancária é você ali ticar, conferir juntamente com o seu extrato tudo que entra e tudo que sai. A conciliação bancária, pessoal, dentro do seu sistema tem que bater com o saldo do seu extrato. Se o saldo do seu extrato está falando aqui que você tem R$ 1.000, a conciliação dentro do seu sistema, dentro da sua planilha, tem que bater o saldo. Isso é conciliação bancária. E aí, com o controle bancário, você consegue analisar as despesas financeiras. Compartilhando aqui com vocês. Já teve caso que quando a gente mostra ali, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu estava tendo tanto custo com transferência. Aparece aqui nesse grupo de despesas financeiras. Você também analisa aqui dentro desse controle os juros. O que você está pagando ali, inclusive de cartão de crédito. E aí eu coloco aqui a sugestão da conta digital. Então, eu posso ter conta nas instituições convencionais? Sim, eu sou correntista do Banco do Brasil, mas eu tenho conta digital. Qual que é a vantagem da conta digital? Você não tem custo. Então, se você não tem, dá uma analisada, tem vários bancos aí que você pode ter. Eu sempre recomendo a conta digital. E outra, o que eu estou recomendando, eu faço aqui na prática. Eu tenho aqui contas digitais. Uma das minhas empresas, inclusive, é até agente bancário de um banco digital. Então, assim, a gente dá o maior apoio para os empresários, né, para as pessoas físicas ter esse tipo de conta, porque, vale a pena. Então, olha só, pessoal, 2 controles financeiros dentre dos 6 que a gente falou. Vamos avançar aqui um pouquinho. O nosso terceiro controle é o contas a receber. Mas antes da gente entrar dentro dele, quando a gente fala que você controla o seu caixa, você controla o seu banco, aí a gente sempre pergunta, você conhece o resultado da sua empresa? Coloca aí para mim. Coloca no chat para mim se agora, no mês de maio, você apurou se a sua empresa deu lucro ou prejuízo líquido ali. Cara, quanto que a sua empresa teve de lucro? Coloca aí para mim, lucro, prejuízo. Compartilha aí comigo. Por quê? Porque dentro desses 2 controles aqui, é possível você ter o resultado da sua empresa. Então, se você tem o controle de caixa e de banco, você consegue analisar se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Então, você vai pegar ali tudo que entrou e saiu do seu caixa e banco, menos tudo que você teve de custo do seu caixa e banco, despesa. Pessoal, se esse saldo aqui for positivo, significa o quê? Que a sua empresa foi o quê? Lucrativa. Mas, se você tiver dado o saldo negativo, significa o quê? Que a sua empresa nesse período teve prejuízo. E agora a gente vai falar da ferramenta DRE e aí a gente vai entender. Isso aqui é só para começar a dar um gostinho para vocês aí dessa parte de gestão financeira.
E, por fim, a gente chega aqui no nosso outro controle financeiro, que é quem? Contas a pagar. Então, contas a pagar, normalmente a gente vai nas empresas, conversa no empresário, ele tem ali uma agenda dentro do sistema, mas qual que é o desafio? O registro diário e a baixa do que você pagou. Então, se você tem hoje um pagamento de uma boleta, quando você paga no caixa, no banco, o que você tem que fazer? Você tem que baixar o seu contas a pagar e ele vai ser destinado para onde? Para o seu controle de caixa, quando você paga com dinheiro, ou para o controle de banco, quando você paga pelo banco. Tá vendo que um conversa com o outro? Você tem ali uma previsão dos seus custos fixos. Então, se você tem ali dentro do seu sistema, dentro da sua planilha, que seja dentro do seu caderno, você tem ali uma previsão do que você gasta. E esse contas a pagar, ele é necessário para uma ferramenta que nós vamos falar hoje, uma ferramenta financeira, que é o fluxo de caixa. Cara, não tem como a gente fazer um fluxo de caixa se a gente não tem esse controle de contas a pagar. Então, revisando até aqui, falamos sobre controle de caixa, controle de banco e o contas a pagar. E aí, a gente entra para o quarto controle, que é quem? Contas a receber. Ah, mas aqui, pessoal, dificilmente eu vejo poucos empresários e empresas que não controlam isso aqui. Geralmente, o contas a receber, o pessoal tem mais cuidado, mas vale lembrar que é um controle. Aqui você controla os seus recebíveis. Mas qual que é o desafio desse controle aqui? Registrar diariamente e baixar. Registrar e baixar. Esse aqui que é o grande problema. E aí a gente volta aonde? Metodologia, rotina. Tem que fazer todo dia, tem que ter consistência. Aí a gente precisa de quê? Da pessoa. Se você não tiver uma pessoa para fazer essa conciliação aqui do seu caixa, do seu banco, do seu contas a pagar, do seu contas a receber, aí a coisa vai perdendo. E outro fato muito importante do contas a receber, ele visualiza ali a sua inadimplência. Então é muito importante para você entender ali o que realmente você tem a receber. E ele é também necessário para o fluxo de caixa. Então agora eu vou comentar com vocês sobre a ferramenta gerencial fluxo de caixa que a gente precisa do controle de contas a pagar e do contas a receber. E, por último aqui, o penúltimo aqui, nós temos o controle de estoque. Cara, esse aqui é um desafio. A gente vê várias empresas que têm muita dificuldade para gerenciar os seus produtos e insumos. Ah, mas eu sou do serviço, eu preciso controlar meu estoque? Sim, você precisa controlar os seus insumos, porque olha só, quando você não controla, você pode se perder ali e afetar o seu fluxo de caixa. Então ele permite que você, além de gerenciar, que você melhora as negociações nas suas compras. Ele te auxilia ali você atender a demanda do cliente. Com ele você reduz ali perdas, furtos, extravios e evita a falta de excesso de mercadorias. O que a gente vê muito nas empresas? Compra sem a necessidade. Ah, mas por que você comprou esse produto aqui? Você não viu que já tem aqui? Ah, não, eu não controlo o meu estoque. Então, essa é uma das importâncias, tá? E por último, o controle de vendas do cartão. Então, olha só, esse controlezinho aqui, você depende ali. Ah, mas eu não utilizo, eu não vendo o meu serviço por cartão de crédito. Beleza, então isso aqui não é para você. Mas se você parcela ali o seu serviço, algum produto seu no cartão, você precisa conciliar essas vendas. Você precisa conferir as taxas e as tarifas cobradas. Por quê? A taxa de débito é uma, a de juro é outra e a parcelado é outra. E tem uma de antecipação dos seus recebíveis. Então, isso aí é juro sobre juro. E aí, quando você não olha isso, pessoal, você pode ter ali um problema. E isso aqui auxilia também a conferência com o seu contas a receber. Pessoal, então aqui a gente fechou os 6 principais controles que vocês precisam ter na empresa de vocês. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui e a gente continua. Então vamos lá. E aí a gente vai chegando para as ferramentas gerenciais da gestão financeira. Então olha só, lembra do seu
objetivo. Qual que era o seu objetivo? Tava lá. Quem que vai ser a pessoa responsável? Beleza. Quem que vai ser a ferramenta? Como que vai ser o processo? Você já desenhou isso. Aí você entendeu até o momento que os 6 principais controles. Controle de caixa, controle de banco, contas a receber, contas a pagar, controle de vendas no cartão e controle de estoque. Cara, eu já entendi agora. Qual que é o meu próximo passo? Gestão financeira. Agora a gente entra na gestão financeira. Porque olha só, eu vou comentar aqui com vocês sobre 3 ferramentas financeiras, só que essas ferramentas, pessoal, se não tiver o registro, se não tiver a base, esquece. Cada uma dessas aqui tem indicadores que a gente vai comentar, mas se você não tiver a base, esquece, você não consegue ter uma gestão financeira. E aí, dentro dessas ferramentas, a gente vai falar do balanço patrimonial. Cara, para quem que é o balanço patrimonial? Para você que marcou lá o item 4, que é o empresário. Se você é empresário de uma microempresa, você tem um balanço patrimonial. E aí eu vou explicar para você onde que você vai usar e qual momento que vão te pedir isso, tá? E aí nós temos o demonstrativo de resultado, que nós temos o demonstrativo resultado financeiro, que é o nosso tema aqui. E aí eu vou explicar para vocês como que você faz isso na prática para você ter aí essa ferramenta. E o fluxo de caixa. Aí você pode estar falando assim, cara, mas eu não tenho essas ferramentas. Cara, depois você vai ver o meu contato aí. O Leonardo tem o meu contato, a gente compartilha ferramentas, o Sebrae tem um monte de planilha, ferramentas que podem aí te auxiliar. Então vai ser um prazer a gente estar compartilhando isso aí com vocês. Então vamos lá. A primeira ferramenta é o balanço, tá? Então o balanço patrimonial, ele demonstra de uma maneira clara e precisa a situação financeira aí da sua empresa. Então, olha só, para quem tem empresa. Dentro dessa estrutura do balanço, tem lá os bens, direitos, as obrigações da sua empresa. Identifica ali quais que são os seus investimentos, as fontes de recurso, principalmente ali como que está a composição dos seus ativos, do seu passivo e também do patrimônio líquido da sua empresa. E com o balanço patrimonial, você pode analisar ali os indicadores, os números, através de uma análise vertical e horizontal. Então, o balanço patrimonial, ele tem essa importância. Ah, mas como que é esse danado aí? Quem é dono de empresa já recebeu um desse aqui da sua contabilidade. Um balanço que tem todas as informações da sua empresa. Do lado esquerdo aqui, o seu ativo, do lado direito, o seu passivo. Então, o ativo, nós temos ali o saldo do seu banco, aplicações, o que você tem para receber, o que você tem de estoque. Ali no não circulante tem ali todo o seu imobilizado, que são equipamentos que você tem ali na sua empresa. No seu passivo tem ali tudo que você deve para os seus fornecedores, tudo que você tem de obrigação trabalhista, fiscal, de acordo com a sua tributação, obrigações ali sociais para vocês que têm ali funcionários, e ali o patrimônio líquido, que está aqui, o capital da sua empresa, a sua reserva. E aí, pessoal, de um lado está o total do ativo e do outro o total do passivo. Aí você pode me perguntar, tá, quem que me pede isso aí? Lembra quem participou aqui do nosso acesso a crédito? Esse aqui é um dos documentos que as instituições pedem da empresa de vocês. Esse balanço patrimonial aqui, ele mostra os indicadores e aí o banco vai analisar se é viável ou não emprestar dinheiro para a empresa de vocês. Um outro fato muito importante que acontece, pessoal, são fornecedores. Tem muitos fornecedores que para você comprar dele, ele pede o seu balanço patrimonial. Para quê? Porque ele quer entender qual que é a realidade financeira da sua empresa. Então, olha só o quanto é importante. E dentro da gestão financeira, isso me ajuda? Sim, você tem informações ali, você tem números, indicadores para você ter ali uma gestão financeira. E quais são os indicadores? Cara, com balanço patrimonial, você consegue ali ver o indicador ali de endividamento, de liquidez corrente, seca, geral,
Com balanço patrimonial, você ali tem condições de ter indicadores de rentabilidade, lucratividade, evolução ali patrimonial, retorno sobre o patrimônio líquido. Então, são indicadores que as instituições, ela já tem ali uma formulazinha que quando ela pega os números da sua empresa, ela já coloca ali, já sai todos esses indicadores. E dentro da gestão financeira de vocês, juntamente com a contabilidade, com o contador de vocês, vocês têm condições aí de também analisar aí essas informações dentro do balanço. Lembrando que é para você que é empresário, tá? E nós temos aí índice financeiro como margem operacional, o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o investimento, o retorno sobre o patrimônio líquido e o EBITDA. Então são aí índice financeiro que também você pode estar analisando. Esse caso aqui, pessoal, a sua empresa ela precisa estar num outro patamar de organização, uma contabilidade bem feita, bem escriturada, mas você consegue. A ideia é que você aqui dentro desse webinário, que você, dependendo do seu objetivo, que você entenda até onde que você pode chegar. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai para o segundo ferramenta gerencial, que é o demonstrativo de resultado, conhecido como DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Cara, esse aqui também a sua contabilidade te entrega uma DRE. Mas não se preocupa, você que não tem uma contabilidade, você que marcou lá, que é um recém-formado, que é um profissional, você pode ter uma DRE. Eu posso depois te passar uma DRE simplificada, onde que você coloca ali toda a estrutura que você vai entender aqui nesse webinário, para você entender se o seu mês foi positivo ou foi negativo. Esse relatório, ele evidencia um determinado período se a sua empresa está gerando lucro ou prejuízo. Ele te possibilita que você tenha uma visão sintetizada e estruturada ali dos principais indicadores financeiros. Vou compartilhar aqui com você que a DRE também ali tem os seus indicadores que permite que você faça uma análise detalhada ali de todas as informações, custos e despesas da sua empresa. E é possível também você ter ali uma análise vertical e horizontal. Tá, mas eu quero ver como que é essa DRE. E aí eu tenho aqui uma estrutura simples para você. Cara, o que você tem? O que você precisa de uma DRE? Receita operacional. O que é a receita operacional? É todo o faturamento de vocês, todo o recebimento. Nós temos ali deduções de venda. Você somando as suas receitas, diminuindo ali dedução de venda, exemplo, venda de taxas de cartão, você tem ali uma receita líquida. Aí você diminui todos os seus custos variáveis, encontra quem? O lucro bruto, a margem de contribuição. Ah, mas o que é custo variável? Tudo que você gasta diretamente para gerar receita. E aí nós temos aqui o custo fixo, que são as despesas operacionais. Aí eu separei aqui, pessoal, um grupo despesa pessoal, outro grupo despesas administrativas, financeiras, tributárias e o grupinho de vocês aqui, ó, despesas com sócios. Cara, em cada um desses grupos aqui, você tem ali as suas contas. Dentro dessa ferramenta aqui, caso vocês queiram, eu posso estar compartilhando com vocês, tem mais contas ali, é só você preencher, colocar o mês, ele vai te dar lá no final o resultado. E aí ele soma receitas não operacionais. O que seria receitas não operacionais? De repente você tem aí na sua empresa uma máquina que você não está usando mais. Aí você quer vender. Aí você vende esse ativo, entra dinheiro na sua empresa, mas não é lá receita operacional, é não operacional. Esse grupo aqui também é quando você faz aporte para a empresa, quando você empresta dinheiro para a empresa, são receitas que você informa no seu caixa, no seu banco, através desse grupo aqui, ó, receitas não operacionais. E a gente tem ali despesas com investimentos. E a despesa de investimento é algo que sai da empresa de vocês, mas é bacana quando você enxerga isso, porque você fala assim, poxa, isso aqui é uma despesa, mas é investimento, é ativo que eu estou comprando aqui para minha empresa para me manter a operação. E por fim, a gente chega ali no resultado. Cara, se o resultado for positivo, o que significa que a sua empresa lucro? Mas e se for negativo? A sua empresa deu prejuízo. E aí a gente vai para como que eu tenho essa DRE?
E aí, pessoal, existe duas formas de você fazer a DRE. Existe o regime de competência e o regime de caixa. Olha só, o regime de competência, você considera as suas vendas à vista e a prazo, independente se você vendeu em 30, 60 e 90. Você considera aqui no regime de competência. Só que você considera também as suas compras à vista e a prazo. Só que a DRE por regime de competência, você precisa do controle de estoque, porque você precisa adicionar ali o estoque nesse demonstrativo. Mas a ideia aqui é de simplificar para quem não tem empresa. E aí nós vamos trabalhar com quem? Com a DRE regime de caixa. Isso significa o quê? Você vai pegar tudo que entrou e tudo que saiu financeiramente no seu caixa e no seu banco e vai preencher essa planilha aqui. Aí o que vai encontrar? Você vai precisar do seu controle de banco, controle de caixa, controle de vendas do cartão. Cara, se você fizer essa conciliação, você sabe se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Então esse aí fica o convite, caso você fale assim, cara, isso está longe de eu fazer. Não, está muito simples de fazer. E aí nós temos aqui também indicadores financeiros. Mas olha só, para a gente ter indicadores como ponto de equilíbrio em reais, ponto de equilíbrio em meta, percentual. Mas espera aí, o que é um ponto de equilíbrio? Pessoal, ponto de equilíbrio é aquele momento que você fatura e você empata. Você paga todos os seus custos variáveis e seu custo fixo, inclusive o prolabore de vocês. Quando você chega nesse ponto de equilíbrio, a empresa zerou. A partir do ponto de equilíbrio, aí começa a aparecer o lucro da sua empresa. Temos indicadores lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento por mês e ano. Mas olha só, para você ter uma DRE, você precisa de ter a base do financeiro. Cara, se você não tem aqueles controles lá, não tem DRE. E aqui tá os indicadores para vocês terem uma noção do que pode ser feito. Beleza? Fechamos aqui DRE. Então, olha só, falamos da ferramenta balanço patrimonial, DRE. Pessoal, até o momento a gente já está aqui com 1 hora, estou aqui medindo aqui, né, o tempo aqui, né, cronometrando aqui o nosso tempo desse bate-papo e a gente vai chegar aqui na última ferramenta que é o fluxo de caixa. Olha só, lembra que quando eu falei para vocês contas a receber e contas a pagar, que a gente precisaria para o fluxo de caixa, tá aqui, ferramenta gerencial fluxo de caixa. Cara, isso aqui é um instrumento que você consegue projetar todos os recursos financeiros de uma empresa. Tudo que vai entrar e tudo que vai sair. Então, olha só, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de planejamento que você ali auxilia na sua gestão, na sua tomada de decisão. E aí, qual que é a ideia? Você precisa de um controle de a receber, a pagar, para você projetar tudo que vai entrar e tudo que vai sair. Vamos pensar isso aqui na prática? Hoje é dia 16 de maio. Qual que é o nosso saldo do caixa e do banco? R$5.000. Então, o nosso saldo inicial é R$5.000. Quanto que eu tenho para entrar do dia 16 até o dia 31? E quanto que eu tenho para sair? Essa ferramenta que pode ser diária, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual, você analisa o melhor momento para você ter ali uma compra, de você ter alguma estratégia para você melhorar a gestão financeira da sua empresa. E aí nós temos aqui a construção de cenários. Aí qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando você vai projetar um fluxo de caixa, pessoal, utiliza 3 cenários. Utiliza o cenário mediano. O que seria um cenário mediano? Pega a média ali dos 6 faturamento, dos 12 meses de faturamento para trás e faz uma média. Cara, a minha média deu R$12.000. Então você vai projetar uma entrada de R$12.000, é a média. E aí você projeta tudo que tem a pagar. Aí você analisa os saldos e vê como que vai ficar. E aí você fala assim, tá, mas eu vou fazer uma previsão positiva. Então se a média é 12, eu vou projetar, sei lá, R$20.000. Aí já é uma construção de um cenário positivo. Mas também pensa no negativo. E se eu faturar 8.000? E se entrar só 8.000? O que acontece com o meu saldo? E aí você vai analisar o quê?
o que foi previsto e o que foi realizado. Pessoal, na prática, toda segunda-feira eu recebo do meu sistema a seguinte informação: prezado Marcos Humberto, essa semana você tem tanto para receber e tanto para pagar. Só com essa informação que eu recebo, já é ali o meu fluxo de caixa. Porque eu falo assim, poxa, tenho entrada, tenho saída. E aí o que eu preciso ver com a minha sócia? Qual que é o saldo? Aí a gente analisa. Uma dica que eu dou para vocês. Toda sexta-feira, olha as suas próximas semanas. Analisa o saldo que você tem, o que você tem para entrar, o que você tem para sair. Se você fizer isso, o que você está fazendo? Utilizando a ferramenta fluxo de caixa. E aí nós temos aqui como que ela é a estrutura dela. Entradas menos as saídas operacionais, entrada financeira, saída financeira. Com todas essas informações você vai ter o seu saldo inicial, que é o saldo que você está iniciando. Todas as suas entradas menos as suas saídas, você vai chegar ao saldo final. Pessoal, imagina que você quer olhar o fluxo de caixa de hoje. O seu saldo final vai ser o saldo inicial de amanhã. E aí, se você também quiser, essa planilha aqui eu posso compartilhar. Então, a ideia aqui com vocês é de falar toda a base financeira. Então, olha só, a gente iniciou eu falando ali sobre o comportamento, mostrei para vocês ali a tríade, né, para você estar ali fazendo. Depois a gente navegou ali para os 6 tipos de controle e estamos fechando aqui com essas 3 ferramentas: balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Bom, e aí você pode estar perguntando assim, tá, mas eu quero ter o fluxo de caixa. O que eu preciso? Contas a receber, contas a pagar. Você fez o cruzamento delas, juntamente com o seu saldo de caixa, saldo de banco, você tem o fluxo de caixa prontinho aí para você tomar as suas decisões, beleza? Pessoal, eu finalizei aqui com vocês. Passamos aí uma hora, mais ou menos 1h10, tá? Então eu queria agradecer a presença, né? Estamos aí com uma galera bacana aí, tá? Então tá aqui os meus contatos. Se você falar assim, cara, eu quero uma planilha dessa, tá aqui meu WhatsApp, manda lá para mim, eu mando a planilha de fluxo de caixa para você, de DRE para você, a gente tá aqui para somar, tá? E aí eu queria só, antes de passar aqui pro Leonardo para a gente entrar nas dúvidas, eu queria deixar essa mensagem aqui. Não precisamos saber todos os passos de um plano para entrarmos em ação, apenas o próximo. Então fica essa reflexão. Gente, quero agradecer aí vocês. Vou voltar aqui para o Leonardo e aí a gente entra aí, né, Leonardo, nas dúvidas. Temos aí mais uns 40 minutos. Muita informação, hein, Marcos? Gente, gestão financeira é importantíssimo. Não é só para a empresa, mas é para a gente como pessoa física mesmo. Se você ganha X, mas você gasta além daquilo, você fica no prejuízo, fica na dívida, cartão de crédito, muita coisa, né? E com as empresas é da mesma forma. Então, assim, a gente tem que cuidar da gestão financeira. Inclusive, eu coloquei aqui, eu estava assim, não teve nenhuma pergunta aqui específica, mas quem quiser perguntar agora, tá? Eu estava vendo que tem pessoas que vão abrir a empresa, tem pessoas que tá, né, que vai começar a fazer esses controles. Pessoal, lá no Sebrae a gente tem atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e a gente tem especialista lá atendendo. Então, assim, às vezes você quer uma orientação, né? O Marcos passou aqui muitas informações boas. Lá a gente tem consultor, vocês podem estar tendo esse primeiro atendimento gratuito, que pode te ajudar também a passar algumas planilhas para vocês. Se você, quem quiser também, a gente tem consultoria financeira, consultoria na empresa, dentro da empresa. Ela não é gratuita, mas o Sebrae dá um subsídio de 70% do valor. Então, assim, a gente tem muita coisa para poder, né, contribuir. E eu queria só pedir, para quem não colocou o nome completo, tá? Por favor, coloquem. Eu coloquei aqui o link da avaliação desse webinar também, que vale como presença, tá, pessoal? Vamos responder lá. E agradecer ao Marcos, né? Muita informação, acho que, assim, gestão financeira é só uma abertura, né? Que assim, é muita coisa mesmo e assim, a importância é muito grande. O desafio, né, Leonardo? Assim, sempre quando eu sou convidado para falar isso, e aí, pessoal, o que acontece? Eu simplifiquei numa linguagem simples, tá? Mas é igual o Leonardo falou.
Poxa, que tanto de informação, né? Esse tribulhão de coisa. Mas a ideia, pessoal, é que vocês entendem, tá? Então, eu naveguei ali desde da parte de comportamento, a gente foi ali iniciando ali com o planejamento, pensando em qual o seu objetivo. Aí a gente trabalhou ali a base, que é os controles, você conscientizar ali qual que é o seu realmente o seu objetivo para depois você ver a ferramenta. Qual que foi, Leonardo, a minha intenção? A minha intenção é mostrar todo o contexto e que essas pessoas nos procurem aí nos nossos atendimentos, nas nossas consultorias, para a gente poder aprofundar isso. Porque se você entrar em contato com a gente através do nosso atendimento online, o consultor vai estar falando aí com você 1 hora para te passar essas informações, tá? Se você contratar uma consultoria, como o Leonardo falou, o consultor vai lá na sua empresa para pegar na sua mão e trabalhar os números da sua empresa. Isso. Mas a intenção aqui, pessoal, é de dar esse contexto, tá? Teve algumas pessoas que pediu para me colocar aí para mandar as planilhas, eu coloquei aí no chat o meu WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp. Eu mando as 2 planilhas para vocês, vocês vão poder colocar isso aí na prática, porque essa é a intenção, né, Leonardo? A pessoa sair daqui E, para fazer a coisa acontecer, tá? pessoal, eu também vou pedir para o Marcos mandar essas 2 planilhas para mim, eu vou colocar lá no grupo, tá? A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente passa as informações, né, dos links dos webinários, a gente também coloca lá. E tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Vamos aproveitar o tempo aí, o Marcos está aqui disponível. Ninguém tem nenhuma pergunta? Mas que isso aí, pessoal aí que colocou, que estava aí no acesso a crédito, participou demais, aí cadê esse pessoal aí? Vamos Ó, a lá. gente tem uma pergunta aqui do Marcos também. Boa noite, Marcos. Qual o momento de decidir sair das planilhas para um programa de gerenciamento? Boa Número de pergunta. orçamento, número de notas fiscais? Boa pergunta. Marcos, olha só. O momento, cara, é quando você está dominando os números, tá? Então, se você está fazendo ali na sua planilha, está tomando decisão, como que funciona isso? Você tem uma rotina ali de tudo que entra, tudo que sai. Você joga nessas planilhas, de repente essas planilhas já automaticamente ela já alimenta a outra e você toma decisões. Imagina que você tem ali uma planilha de DRE que você vai informando ali e você analisa. Cara, chegou nesse momento, já é o momento de você dar um upgrade. Você fala assim, cara, agora eu preciso automatizar esse processo. Agora, o que eu não aconselho, sabe, Leonardo? É a pessoa que não tem e já tá com o sinal vermelho, tá ali com problema financeiro e quer começar pelo sistema. Aí eu não sugiro. Eu sugiro que primeiro você pense ali, pessoa, ferramenta, processo. Você faz esse Isso. desenho e começa a ter os números. Depois que você começa a enxergar os números, aí você faz o upgrade. Então, Marcos, essa é a dica que eu falo. Depende, por exemplo, se você vier conversar numa consultoria com a gente, num atendimento aí online ou se dirigir ao Sebrae para a gente conversar, a gente vai analisar o seu momento e dependendo da sua maturidade, cara, vai para cima. Esse é o caminho. Isso mesmo, pessoal. Temos mais alguma pergunta? A gente vai disponibilizar, o pessoal está perguntando aqui da apresentação, né? E tudo, a gente vai disponibilizar lá no grupo, tá? A gente vai disponibilizar, inclusive, as gravações dos webinários. Nós vamos disponibilizar na sexta-feira, porque você sabe que para participar tem que estar presente aqui online, né? Para contar lá para a questão do voucher do Empretec. Mas nós vamos disponibilizar na sexta-feira todas as gravações e elas vão ficar disponíveis por 1 semana para vocês. Temos mais uma pergunta aqui, Marcos, do Jones. Marcos, no caso de relacionamento com instituições bancárias, você mantém uma conta em banco físico e outra em banco virtual para redução de custos com transações, Pix, por exemplo? Tá, beleza. Eu vou compartilhar como que eu faço na prática, tá? Pessoal, instituição, banco é relacionamento. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho conta no Banco do Brasil. Qual que é o meu objetivo? É só utilizar os meios de pagamento, ter a conta? Não, você tem que ir um pouco além disso, porque banco você precisa de... O banco é parceiro, então você tem que olhar a instituição como parceiro do seu negócio.
e aí você começa a se relacionar. Respondendo a sua pergunta, fica com o banco convencional se você tem um projeto com ele e tem ali ele como parceiro. E pode ter o banco digital em conjunto, em paralelo, porque você não tem custo. O que eu posso te garantir na prática, porque eu tenho contas digitais, é que a gente economiza muito. Então, as transferências, pessoa jurídica para pessoa física, é zero. Você não tem praticamente custo com nada. Então, isso vai te... Lá na DRE, você vai ver a diferença. Então, você tem que analisar qual que é a sua parceria. O meu caso, eu tenho uma boa parceria com a instituição Banco do Brasil. Eu já peguei FCO, é um banco que a gente já tem um relacionamento, então eu tenho projetos com a instituição. Então eu mantenho o meu relacionamento com eles, mas não é só com eles, eu tenho banco digital também, e eu sugiro que você tenha os dois. Tem a própria Mútua, né, também, que tem aí, Sim. você até falou no outro webinar, né? Justamente. Que parece que tem uma taxa muito boa, inclusive. Isso, é relacionamento, é aquilo lá. Pessoal, eu vi mais algum questionamento mais em cima, um pouco aqui em cima do chat. Não é nem questionamento, é uma pessoa falando que ele quer iniciar o negócio, está com previsão de iniciar em julho. E assim, procura o Sebrae para te ajudar. A gente tem que fazer um plano de negócio. O plano de negócio é muito importante você fazer antes de você tomar a sua decisão. A parte financeira, ela está dentro do plano de negócio, porque o plano de negócio ele envolve um todo. Então, a gente também tem um consultor lá, tá? Quem quer empreender, quem quer abrir um negócio. Então, assim, o Sebrae está aí para apoiar vocês nessa área de empreendedorismo. E dentro desse contexto aí, Leonardo, dentro do plano de negócio, nós temos lá 2 ferramentas que a gente comentou aqui nesse webinário. Então, se você fizer, nós temos aí o nosso curso, como elaborar o plano de negócio. É um curso de 8 horas que você vai pegar esse seu projeto e colocar ali para ver a viabilidade dele. Dentro do plano de negócio, a gente tem o plano financeiro. Dentro do plano financeiro, a gente tem essas 2 ferramentas. A gente tem o fluxo de caixa, a gente tem a DRE. E aí, o que é bacana? Você vai ver lá o resultado do seu futuro negócio. E você vai entender como que se faz um fluxo de caixa. Então aí só para você ver o quanto esse seu momento é importante. Lembra lá do início que eu falei, cara, capacitação, é isso. Você precisa buscar informação e o Sebrae está aí como parceiro de vocês. Boa noite, Marcos. Boa noite. Muito boa as suas explanações aí. Obrigado. Muito esclarecedora. Tá sendo muito de grande valia para mim. E é isso que o rapaz falou aí, entendeu? Eu estou iniciando e quero começar da forma correta. E eu estou buscando essa capacitação e com certeza, assim, vou procurar o Sebrae de Rio Verde, né? Para poder estar me auxiliando, para poder começar do jeito certo e não parar mais. Muito obrigado pela palestra, muito boa. Obrigado. Paulo, temos a agência do Sebrae Rio Verde que está aí para te apoiar, para te ajudar. Pode procurar o pessoal lá que a gente vai te dar todo esse apoio. Tem uma pergunta aqui da Júlia Caroline. Em quais situações é uma vantagem ter uma conta no banco digital? Tá, quando você tem uma conta digital, você imagina que você não tem conta nenhuma, certo? Lembra lá quando eu falei lá de separar a pessoa jurídica da física? É um grande problema que os empresários têm. Se você abre uma conta, você já separa o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física. Então você já tem o ganho ali no controle. A vantagem da conta digital é que você não tem o custo de manutenção de conta, de transferência, você pode gerar boleta, você pode ter ali, fazer o pagamento do seu funcionário. Então tem uma variedade muito grande de benefícios de se ter uma conta digital. Então assim, eu na minha prática aqui, já tem alguns anos que eu tenho, e é muito bacana. Então, instituição, a gente precisa entender quais que são os benefícios da parceria. No webinário da semana passada, a gente falou lá da Mútua. Vocês viram lá que é uma instituição que tem um juro que o mercado não bate. Então, eles têm lá algo, mas para quê? Você precisa se associar, você precisa de ter ali um relacionamento.
Mesma coisa a instituição, você tem que verificar isso. Então, na sua questão aí, a conta digital, você vai eliminar um monte de custo de imediato que você vai ter aí com uma conta normal. Então, você precisa analisar aí individualmente qual que é o seu momento. Mas eu super indico você ter também uma conta digital. Sem voz. Opa. Aí. A Patrícia está perguntando aqui, abre conta digital PJ também ou só física? Olha, se você tem empresa, eu recomendo que você tenha uma conta digital da sua pessoa jurídica, tá? Porque aí sim você vai ter lá a separação e elimina aquela dor lá. Só que é o seguinte, para você ter uma conta digital na sua pessoa jurídica, primeiro você tem que ter uma física para você fazer o convite da sua conta jurídica. Quase todas as instituições é assim que funciona. Você abre uma conta física, faz o convite para a sua pessoa jurídica. Mas vale super a pena ter as duas contas, porque aí você vai ter um controle e separar. Mas vale lembrar, gente, o que entra na conta jurídica? Tudo que tem origem, ou seja, nota fiscal. Tudo que sai também tem que ter documento ali no CNPJ. É aí que você separa o que é da sua pessoa física, o que é da pessoa jurídica. Muito bem, Marcos. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Queria que vocês ligassem a câmera para a gente tirar uma foto. A Laura pediu para vocês mandarem foto para ela também. Marcos, fazer uma outra pergunta. Tem se eu não me engano, um aplicativo do próprio Sebrae que você faz o gerenciamento e consegue até emitir nota fiscal eu acho, ou pelas planilhas ou pelo esse programa do Sebrae, que eu sei que é gratuito, né? E aí a gente tem outros programas aí no mercado. Um que foi citado aqui, o Conta Azul, que eu já usei numa outra empresa minha, né? Mas o fluxo meu de nota fiscal de orçamento como era projeto, eram projetos longos, demorados, então era muito pequeno. O Conta Azul praticamente na minha empresa teve pouca serventia, né? Só me facilitava na hora de emitir nota fiscal. O resto eu já tinha um controle bem tranquilo na parte financeira, né? Aí o que eu queria saber é a respeito desse programa do Sebrae e quais são os principais programas hoje no mercado com um custo mais acessível, vamos dizer assim, para quem está iniciando, né, de estilo Conta Azul, né? Se você tem um nome e depois os programas mais completos para gerenciamento. Legal, bacana. Então vamos lá. O sistema gratuito, tá, que nós do Sebrae, assim, a gente comenta, a gente fala, é o Market Up, tá? O Market Up, ele é um sistema gratuito que você pode emitir nota e ele tem todas as ferramentas financeiras ali. Então você pode baixar ele, testar ele e ver que tem sentido, tá? Agora, se você quer ter um sistema que você tenha um suporte diferenciado, uma individualidade, qual que é a sugestão que eu te dou? O melhor sistema é normalmente o sistema que ele é voltado à sua atividade. Conta Azul. Nas minhas duas empresas, eu utilizo Conta Azul. É um sistema que tem um custo baixo. Não estou aqui, tá, pessoal, fazendo propaganda. Eu só estou compartilhando o que eu utilizo na minha gestão. Aí você pode perguntar, tá, mas por que você utiliza o Conta Azul? O custo dele é baixo e principalmente pela automação dele. Então, para vocês terem uma noção, ele tem muita automação que para mim tem sentido. Aí a gente ganha tempo. Só para vocês terem uma noção, a nota de serviço eu cadastro dentro do meu financeiro. Eu tenho o sistema automaticamente emite a nota, gera o boleto e manda por e-mail. E quando o cliente paga, automaticamente ele baixa. Então essa automação, para mim, tem total sentido. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou atrás de automação. Qual que seria a dica que eu daria para você? Pesquisar e testar. Testa o Market Up, foi colocado o nome aí para você, baixa ele e testa. Faz uma pesquisa de outros, você já teve uma experiência com Conta Azul, coloca ali das suas atividades e faça o teste. Degusta, porque, pessoal, não é fácil a gente mudar de sistema.
Mudar de sistema é um negócio que dá trabalho. Então, o que eu sugiro? Que você faça uma degustação, que você escute, que você veja apresentações, vai lá no canal do YouTube dessa empresa e veja os vídeos, veja ali comentários de pessoas que utilizam, veja ali, como se diz, os depoimentos, aí sim você vai tomar a decisão. E na hora da apresentação, o cara vai apresentar e vai te convencer ou não. E aí sabe aonde que você mata? Na degustação. Degustou, o negócio tem sentido, aí você faz o investimento. Aí a coisa realmente acontece. Agora, eu posso te falar na prática, a gente tem que ter o sistema para a gente ter ali um ganho, porque vocês viram aí o trabalho que é você ter ali, alimentar a parte financeira. É por isso que a gente convida você a refletir quem vai ser o responsável, porque dá trabalho. Muitas vezes, hoje mesmo eu tive uma consultoria que a pessoa falou para mim, olha, eu anoto as vendas, mas eu não tenho tempo para anotar os pagamentos. Não tem gestão financeira. Então a pessoa precisa trabalhar o comportamento, ter a ferramenta e começar a fazer acontecer. Mas faz uma pesquisa aí, específico assim, sistemas, são vários sistemas, né, que tem no mercado. Mas eu compartilhei com você o que eu utilizo, você já conhece, mas dá uma pesquisada e testa aí o MarketUp, que é gratuito, tá? Eu acho que você vai ter uma experiência legal. O Marshall colocou aqui que tem uma conta digital para PJ, que você abre direto no PJ, que é o Cora. Ele colocou essa informação aqui. Parece que teve uma dúvida aí, né, de indicação, né? Não foi? De conta? Parece que eu vi uma pergunta aí indicando conta digital. Foi? Qual banco digital você nos indicaria, devido à experiência que você já tem no mercado? Beleza. Experiência que eu tenho. Cara, eu tenho muitos anos que eu tenho o Banco Inter, tá? E eu tenho também Contibank, que por eu ser contador, eu tenho uma outra empresa aqui que a gente é agente do Contibank. Então, é um banco que a gente tem ali um bom relacionamento. Então, são dois bancos assim, que a gente é agente, a gente tem um relacionamento diferenciado, então a gente vive ali na prática, e o Inter, que tem bastante tempo que eu tenho. Então, só para vocês terem uma noção, eu tenho conta no Banco do Brasil, tenho conta no Banco Inter e tenho conta no Contibank, tá? Mas assim, e aí você pode perguntar, mas como que você escolheu? Cara, eu fui lá e pesquisei, analisei, um a um, entrei no site, verifiquei todos os prós, contras, fui lá, escutei depoimento para me tomar a minha decisão. Mas na prática, esses dois que eu estou te falando aqui, tranquilamente você pode ir tranquilo, porque eu tenho uma boa experiência e super recomendo. Tem uma pergunta aqui do Jones. Como empresário, o que você indicaria para a seguridade? Previdência privada, investimentos? Tá, boa pergunta. Olha só, o que você precisa? Se você é empresário, tá? O recolhimento como administrador, você é obrigado. Então, no mínimo, o salário mínimo. Aí você tem que fazer a sua reflexão. Agora, olha só, isso é muito individual, essa pergunta. Sua pergunta é muito boa, só que ela é muito individual. Eu não posso falar uma regra aqui para todos, é muito individual. Talvez o que seja bom para mim não é legal para o Leonardo, não é legal para o Paulo, para o Marcos, para o Eduardo, tá? Então, olha só, é bacana você como sócio administrador, você é obrigado a ter o recolhimento ali na sua seguridade. Ponto. Aí você recolhe um salário, beleza? Agora, dependendo da sua idade, quanto tempo você tem que ainda recolher? Aí você tem que analisar isso. Se você pensar no futuro, é muito interessante você ter ali uma previdência privada, certo? Fazer investimentos também, você está pensando ali no seu futuro. Mas olha, compartilhando com vocês, eu recolho, não no teto da Previdência, mas por uma jogada tributária e pensando no presente, eu recolho um valor maior do que R$3.000. Por que eu faço isso? Porque se acontecer algo comigo, exemplo, eu tive vou fazer uma cirurgia, vou ficar 3 meses parado. Eu não recebo em cima do salário mínimo. Então, eu penso no presente e também no futuro. Mas eu tenho investimentos e eu também faço recolhimento em previdência privada, que eu recomendo a todos vocês também de fazer uma análise aí e ter esse complemento aí. É interessante. Mas eu não sei, a pessoa que fez a pergunta, se ela é sócia administradora ou não. Se você for sócia administradora, você já está recolhendo lá um valor. Aí você precisa analisar
individualmente a sua particularidade. Eu só não aconselho as pessoas não recolher o INSS. Eu sugiro que todos recolham o INSS. Porque, cara, não pensando na aposentadoria, mas você como sócio é obrigado, e também não é legal se você não ter ali o recolhimento ali mínimo, né, para você ter ali um auxílio doença, uma licença maternidade. Então, eu sempre nas minhas orientações eu oriento que a pessoa tenha, tá? Marcos, aproveitando a sua deixa aí, você falou que não recolhe o teto, certo? Uhum. Por que essa decisão? Vou te perguntar porque o meu Prolabore é acima do teto. Eu tinha um sócio, eu recolhi normal, o que eu retirava, né? E agora, como eu estou 100% da empresa, eu recolho o teto. Beleza. Por que a sua tomada de decisão de não recolher o teto? Essa diferença você investe na privada? Sim. São duas situações, tá? A primeira situação é porque é uma jogada tributária. Eu recolho um valor maior, porque uma das minhas empresas, esse Prolabore ele impacta eu pagar menos no meu planejamento tributário. Então, meu motivo maior é esse. Por que eu deixei de recolher no teto? Por causa das mudanças que a cada ano vem mudando. E aí, o que eu parei? Eu parei de recolher no teto, recolho um valor que tem sentido, a diferença eu jogo para a privada. Porque se você fizer ali, se você pegar um consultor financeiro, se você fizer ali um estudo, você vai ver também que é muito viável, entendeu? Agora, depende também do seu histórico. Por exemplo, dependendo da idade que você está hoje e quanto tempo falta para você aposentar por contribuição, e dependendo do seu histórico, para você vale a pena se manter. Por quê? Porque aí a média vai ser lá em cima. Por quê? Porque falta poucos anos. De repente falta 7, 8. Então é muito individual. Agora, se não for, faz uma conta, troca uma ideia com o consultor financeiro e avalia, faz uma projeção para você ver, tá? Agora, eu já vi casos, tá? Eu já atendi casos que o cara recolhia no salário mínimo, veio a fatalidade e aí os herdeiros ficaram com com o recolhimento ali de um salário, e isso impactou muito grande. Então, assim, quando eu vou orientar, por exemplo, eu como contador, quando eu vou orientar o empresário ao recolhimento, eu vou muito no individual dele. Então, isso aqui que eu estou falando para cada um é individual, não dá para a gente criar uma regra. A gente tem que olhar o individual de cada um, e aí eu verifico com você, falo, olha, qual que é o seu histórico de recolhimento? Aí você vai verificar qual que é o seu momento. Para, você é casado, você tem filhos, tal. Porque se você tiver, aí eu comento com você, além da previdência privada, eu vou te dar uma outra dica. Seguro, tá? Tenha seguro, porque se você tiver seguro, você também está ali, você entendeu? Você está complementando. Por quê? Porque o seguro de vida, o que ele faz? Se acontecer qualquer coisa, você tem ali a sua família, os seus dependentes, ele tem um amparo direto. Então, no meu caso, eu tenho filha menor. E aí o que acontece? Se Deus o livre acontecer alguma coisa comigo, o seguro garante até tal idade dela. Então, isso o que acontece? Cara, eu trabalho até mais tranquilo, porque a gente está sujeito. Felizmente, hoje eu estou aqui, mas pode acontecer alguma coisa comigo. Então, a gente precisa. Então, eu sempre recomendo. É uma coisa que aqui no nosso país não é muito... as pessoas... não, seguro tal. Não, eu acho que a gente precisa. O recolhimento do INSS, se você é sócio, você está obrigado quando você é administrador. Se você é só sócio, você não está obrigado. Mas se você é só sócio e não recolhe nada, eu te convidaria para refletir, porque não é interessante você ficar sem recolhimento, entendeu? Mas é muito individual de cada um. Mas a minha decisão foi essa. Eu fiz essa continha aí e comecei a jogar em ambas, tá? Mas eu recolho mais de R$3.000 ali no INSS normal, e também tem o investimento ali na previdência privada. Para mim tem sentido. Obrigado. Nada. O Marcos, o Eugênio fez uma pergunta aqui. Qual o percentual aceitável para uma margem de contribuição lucrativa? Cara, isso aqui é muito individual
da sua empresa, tá? Então, normalmente, por exemplo, quando a gente fala de margem de contribuição, aí vamos pensar que aqui a maioria das empresas são de serviço, tá? Então, normalmente, a gente pega ali o faturamento menos o custo variável. Aí a gente encontra a nossa margem. Então, ela pode estar ali, por exemplo, 30, 40. Então, assim, é muito individual, tá? Serviço, normalmente, tem uma margem melhor do que quem vende produto, porque quem compra mais produto trabalha ali com uma margem. E aí você precisa estar ali policiando, comparando de um mês para o outro. Mas para a gente ir mais específico, aí eu te convido assim para você agendar com a gente uma consultoria dentro do seu demonstrativo de resultado de 2, 3 meses. Aí o nosso consultor pode olhar. Então, se você vier falar comigo numa consultoria dessa pelo Sebrae, a gente vai analisar ali as suas margens e verificar. E a gente tem que ir fazer um estudo aí do seu nicho. Tá? Então, não tem ali especificamente, é 30%, 40%, 50%. Porque isso aí precisa de algo um pouco mais profundo. Tá? Mas a dica é, se você pega, por exemplo, a margem do mês de abril, a sua margem subiu. Você já tem que ter um alerta. Opa, subiu por quê? Talvez pode ter sido uma compra, pode ter sido a variação da moeda, pode ser inflação. E aí você já analisa o que está acontecendo ali de imediato, comparando de um mês para o outro. Fato é, se você reduzir o seu custo variável, melhorar a sua margem, automaticamente o seu resultado vai ser melhor. Tá? E lembrando que depois da margem de contribuição, a gente tem as despesas, o custo fixo. E aí que o bicho pega. Aí tem todas aquelas contas lá do demonstrativo de resultado. O Marshall fez mais uma pergunta aqui, fechou a câmera agora. Qual um ROI interessante para serviços? Aí a gente também tem que estar com os números, tá? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, ali pegar ali o retorno desse investimento, a gente precisa analisar ali os números, a gente precisa pegar ali, por exemplo, um estudo mais aprofundado para a gente analisar ali os critérios, porque assim, a gente tem a individualidade ali de cada uma das empresas, né? Então, agora, se a gente puder pegar ali o seu balanço patrimonial, a seu demonstrativo de resultado, aí a gente consegue, numa consultoria, a gente checar isso aí, para a gente ver se está legal ou se não está legal os seus indicadores. Então, a gente volta. Você tem os números financeiros? Tenho. Com os registros financeiros, a gente tem as ferramentas. Com as ferramentas, com os números da sua empresa, a gente consegue avaliar os seus indicadores. E isso numa consultoria a gente consegue ver no detalhe. Beleza? Tem mais alguma pergunta, pessoal? E reforçando aí o Marcos Humberto está falando, gente, o Sebrae ajuda bastante, a gente tem muitos consultores, né? O Marcos é um consultor na área financeira, a gente tem outros consultores, tem um atendimento inicial, que ele é gratuito, mas a gente tem a consultoria em loco também, né? A gente pode fazer uma proposta aí de consultoria, o Sebrae dá um subsídio bacana, tá? Vamos procurar o Sebrae, que a gente tem muita coisa para estar ajudando vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui no chat estamos sem perguntas agora. Marcos, eu perguntei isso porque eu estou começando a fazer o contador me entregou o balanço essa semana, DRE, então a gente está começando a estruturar melhor a empresa, né? Legal. E a gente entrou num grupo de empreendedores aqui, a gente fundou, na verdade, um grupo de empreendedores em Silvânia chamado CEL, né? Que são 40 empreendedores que a gente faz reuniões mensais. Legal. Dividiu por perfil de empreendedor, de ramos diferentes, né? Para a gente começar a se ajudar entre nós nas dificuldades que a gente tem dentro de cada empresa, né? E eu calculei o ROI lá, tinha dado em torno de 2,94%, 294%. Será que isso é legal? Porque eu não achei na internet algum parâmetro qual seria a dica que eu daria para vocês? Excelente iniciativa, vocês terem essa questão, mas aí o que eu sugiro que você faça? Dentro desse grupo que você já separou para o perfil, o que você vai fazer? Você vai compartilhar alguma informação dentro do grupo. Então, por exemplo, pessoal, olha só, quem está com nível que tem balanço patrimonial, que tem aqui tais ferramentas, me dá um ok aqui no privado. Aí a pessoa vai e te chama. E aí você vai compartilhar com essa pessoa alguns números, porque aí vocês vão poder trocar.
Porque assim, tem outros contextos que tem que olhar de realidade. Porque quando você fala de perfil, de repente você pega dentro desse grupo o cara que tem uma média de funcionário que você tem, uma média de faturamento que você tem, aí é uma boa referência. E aí, eu acho bacana esses grupos aí de mastermind, que a gente interage, faz network, que a gente compartilha, é isso. Isso aí é uma visão muito bacana, tá de parabéns. Chama essa galera para ainda ficar um pouco mais restrito. Eu imagino que dentro de um grupo de 30 pessoas, de 20 pessoas, você vai encontrar 5 que tem uma realidade muito parecida, muito próxima à sua. E aí vocês vão compartilhar entre vocês. Aí de repente vale uma reunião dessa com 2, 3, 5 com a mesma realidade. Compartilhe ali alguns números, porque aí vocês vão somar. E aí convida o contador seu com o contador de outro, e aí vocês vão somar ali e vai ter muita informação interessante. Aí sim, porque para a gente analisar, por exemplo, aqui eu te falar tal indicador, se eu enxergar os números, aí fica um pouco delicado de eu te dar uma opinião. Tá? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu coloquei aqui no chat um link que a gente tem consultoria presencial, a gente também tem um atendimento online gratuito, tá? Uma consultoria à distância. Aí é www.agendamento.sebraego.com.br. Pode entrar, faz um cadastro. Lá a gente tem várias áreas, né? Temos consultores especialistas em várias áreas, né? Nessa área empresarial. E você pode estar agendando o seu horário, né? É uma consultoria online. Ou pode estar procurando também o Sebrae aqui, a agência de Goiânia, fica aqui na Avenida T3, quase esquina do lado da Videira, quase esquina com a T7 do Bueno. Atendimento também é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Beleza. E também no atendimento online, eu estou em atendimento online esse mês, de repente, quando você entrar nesse link que ele te colocou lá, se você colocar lá gestão financeira, de repente aparece meu nome lá, de repente a gente tem até uma oportunidade aí de poder olhar aí individualmente aí a realidade aí da sua empresa. É possível, né? Porque eu ainda tenho uma agenda aí esse mês. Tô vendo uma pergunta da Júlia aqui. A metodologia estratégica de BSC funciona bem para um profissional individual? Sim, sim. Inclusive, você pode utilizar essa mesma metodologia para você fazer o seu BSC pessoal. Certo? São 4 perspectivas, tá? Você pode fazer a sua perspectiva pessoal. Então você pode colocar ali o que você deseja financeiramente. Eu dentro da minha perspectiva financeira, eu pretendo guardar mais dinheiro, eu pretendo investir, eu pretendo ter um orçamento familiar melhor, eu pretendo ter outros projetos. Você consegue dentro daquela perspectiva preencher ela e fazer, colocar data, utilizar plano de ação e fazer. Tranquilamente. Não pense que aquilo ali é algo, por isso que eu coloquei ali bem na realidade, bem simplesinho em cima do tema, mas você pode utilizar até mesmo para os seus projetos pessoais financeiros, a ferramenta. Tanto uma quanto a outra, o BSC e o plano de ação, porque os dois têm que caminhar junto. Muito bom, pessoal. Júlia agradeceu aqui. Obrigado, Júlia. Mais alguma pergunta? Já estamos aí chegando, né? Quase às 21 horas. Acho que o conteúdo foi muito importante. Estou vendo todo mundo aqui ainda online. Isso é bom. Quando o pessoal está online, é muita informação, né, pessoal? Isso aí é só um pontapé inicial aí. E reforçando, a gente tá aí para ajudar, né? Consultoria online, consultoria presencial, atendimento no Sebrae, cursos, capacitações, essa parceria com a Mútua aí que está sendo muito boa. Inclusive, amanhã a gente vai ter um webinar na área de planejamento estratégico, que vem somando aí com a gestão financeira. Então, assim, é um tema somando com o outro, né? Vocês estão podendo observar quem está participando aí, que um complementa o outro, é muito importante. A Débora tem mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar. A Débora está perguntando aqui se você, o Marcos, indica alguma previdência privada. Olha, especificamente não. O que eu sugiro para a Débora? Você pode, por exemplo, se você não tem uma conta numa corretora, tá? Então vou te dar um exemplo. Corretora Rico,
Nubank, né, Nuinvest, né, porque eu tenho também na Nuinvest, tem a Clear, tem várias corretoras que você tem, e aí você faz um preenchimento ali do seu perfil, e lá você tem várias possibilidades de previdência privada, e dependendo do valor você pode ter acesso a algumas informações da própria corretora. Então eu recomendo. Eu tenho a minha previdência dentro de uma corretora e que é vinculado a uma conta, a uma instituição jurídica física, que é o Banco Itaú. Então, eu faço pela corretora. Então, eu acredito que você vai encontrar coisas assim bem interessantes na sua corretora. Se você é correntista de algum banco, é interessante também você olhar no seu banco, mas não deixe de comparar essa sua previdência, tá? Aí tem a previdência, depois você vai aprofundar lá, VGBL, PGBL, que você vai analisar o seu perfil e vai ver o que tem sentido ali para você. Mas dá uma analisadinha nas corretoras que você vai gostar das opções. Certo, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Foi mais um tema muito importante. Agradecer aí o Marcos pela disponibilidade. Eu queria que vocês ligassem as câmeras para a gente fazer uma foto, tirar um print aqui da tela, né? Ver todo mundo aí participando. E lembrando, eu deixei o link, estou colocando o link aqui de novo, de avaliação, tá? Para vocês não esquecerem de preencher, porque vale como presença.